Olá pessoal, tudo bem? João Adriano do JJCast. Hoje é um videozinho um pouquinho diferente, um vídeo mais informativo. Eu tenho recebido alguns questionamentos a respeito de qual é o melhor multifocal. Essa é uma pergunta bastante abrangente, então ela vai desde o tipo de lente, o corredor progressivo, né? As laterais, que você não tem visão nítida. Como que eu vou decidir para o meu paciente qual é a melhor lente? É um quebra-cabeça, na verdade, né? Porque você tem que unir o melhor multifocal em termos de conhecimento técnico, ajustando com aquilo que o cliente consegue pagar. Alguns detalhes e um segredo eu vou contar para vocês que muitas vezes as pessoas não conhecem. E como o setor óptico explodiu nos últimos tempos, tem muita ótica, eu vou contar uma coisa para vocês. Se o teu cliente, vamos separar o público que usa multifocal. O primeiro usuário de multifocal do que já usa multifocal. Então vou iniciar da seguinte forma. Vou falar do que já usa multifocal. Se o teu paciente chega na tua loja utilizando multifocal, automaticamente você vai pegar o óculos dele, você vai ver que multifocal que ele está utilizando, e o normal é você partir do princípio de você usa uma lente X, vamos fazer um upgrade dessa lente para a lente X Plus, certo? Certo. Esse foi a cartilha que foi te dita. Por quê? Porque se tu vender a mesma lente, ele tem um poder aquisitivo para comprar aquela lente, ele já utiliza, ele já está acostumado com aquilo. E eu sempre parto do princípio de que eu preciso melhorar a visão daquele paciente. Então eu começo analisando a lente primeiramente, se ele teve cuidado, quanto tempo ele utilizou aquela lente. Algumas perguntas são perguntas chaves para você fazer a venda de uma boa lente, já englobando qualquer lente. Você observando o óculos, ele vai ver, você vai observar se está muito arranhado, se o antirreflexo está craquelado, então se a lente está trincada. Então existem inúmeras análises que você faz na venda de um multifocal, certo? E esse paciente possivelmente ele já faz uso contínuo desse óculos, certo? Certo. Algo que vocês precisam observar atentamente é a adição do óculos anterior. Por quê? Adriano, mas isso quem define não sou eu. Mas não tem a ver com definição. Tem a ver com análise e venda do produto final. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o teu paciente chegou com uma adição, ele utilizava uma adição de 1,25. Ele tem próximo dos 42 anos, 44 anos. E esse paciente ficou 5 anos com o mesmo óculos. Ele vai chegar com uma adição 1,75 ou 2, dependendo do critério de correção, dependendo da profissão que ele exerce. O avaliador vai passar uma adição mais forte ou menos forte, mas sempre mais forte do que ele usava, para atualizar, porque ele não estava utilizando aquela, não estava confortável para enxergar para perto. O que muda numa adição? Tudo. O que muda numa lente quando a adição é mais forte? Tudo. O corredor progressivo, que é a parte que o usuário faz uso, né? Que ele está olhando de longe, à medida que ele vai baixando os olhos, ele alcança o campo de perto. Quando aumenta a adição, existe a necessidade de inserir mais potência naquela lente. E a inserção de potência naquela lente, inserção de grau naquela lente, vai fazer com que aquele corredor, por onde ele tem visão nítida, fique mais estreito. Adriano, mas nas lentes que eu vendo aqui de, sei lá, a última que saiu, que custa mais cara, a mais cara de todas, tem o corredor muito mais aberto? Bem difícil. Não é um corredor que vai devolver para ele aquele corredor de adição de 1,25. Não. O que vai mudar entre as lentes é o balanço lateral e a parte horizontal para longe. Isso muda com certeza. Baseado no que eu estou falando isso?
através de um mapeamento topográfico de lentes. Quando saiu as primeiras lentes Freeform, eu tive um privilégio de conhecê-las, como são feitas, como são fabricadas, né? E através de um raio-x, que é um mapeador topográfico, você consegue ver a potência em cada parte da lente. E é baseado nisso que eu falo para vocês, que seja a melhor, ou seja, a lente que não seja a melhor, o corredor progressivo dela automaticamente vai fechar pela quantidade de graus que vai ser inserido naquela lente. Aí vem uma pergunta: Adriano, mas ele usava uma lente número 1. Vou chamar de número 1 um modelo de lente. Se eu vender a mesma número 1 com uma adição maior, ele vai se acostumar? Vai, mas ele vai ter desconforto. Por quê? Porque o aumento de grau na adição aumenta a potência na lente e vai fechar um pouco aquela parte do campo do corredor progressivo. Então, qual eu devo vender? Sempre uma muito melhor que a que ele usa. Ah, mas ele não tem dinheiro. Parcela. Entende? Ah, mas ele não quer parcelar, tá com, sei lá, tá com restrição e não consegue fazer. Então, você precisa deixar claro para o teu consumidor. Claro. Olha, o senhor comprou esta lente, o senhor já está acostumado com ela, o senhor enxerga uma certa distância com ela. Quando o senhor atualizar, o senhor vai precisar ter um novo cuidado com esta lente, porque ele vai automaticamente fechar o corredor progressivo. E vai ser um pouco mais desconfortável o tamanho do corredor, mas você vai enxergar bem. Por quê? Porque o grau está atualizado, certo? Então, a melhor lente multifocal que você pode vender é aquela que você deixa claro para o teu consumidor. Entende? Claro que se ele comprou uma lente lá de R$400 e hoje ele tem condição de comprar uma lente de R$2.000, R$3.000, lógico que ele vai levar uma lateral um pouco mais confortável, ele vai ter um menos balanço prismático, que é quando você balança os olhos as coisas não mudam, entende? Então, sempre tenham na cabeça, a melhor lente multifocal que eu posso vender é aquela que eu expliquei como ela vai funcionar quando o cliente pegar. Porque para ele não importa a marca da lente, essa é a realidade. Para ele importa é a solução que essa lente vai trazer. E é esse o maior fator que nós temos no mercado óptico. Porque muitas vezes quem está vendendo, ele não conhece basicamente nada. Simplesmente pega uma tabela de preço e escolhe pelo preço. E a gente que precisa vender valor agregado e precisa fidelizar os nossos clientes, a gente precisa ter conhecimento. E é através de vídeos como esse, esclarecedores, que a gente consegue levar um pouco mais de conhecimento. Esse é um dos primeiros vídeos a respeito de multifocal e eu quero que vocês entendam. Eu vou repetir novamente para vocês. Quando a adição aumenta, o corredor da lente, aonde o cliente vai enxergar, ele fecha um pouco. Claro que não vamos sair de uma adição de 1,25 para uma de 2,5. O cliente vai sentir muito, isso é fato. Porém, o que eu quero que vocês gravem deste vídeo é: aumentou a adição, eu preciso esclarecer isso para o meu consumidor. Tá bom? Um forte abraço, até mais o próximo vídeo.